Fala aí, meus caros, sejam muito bem-vindos ao St. James Park, o mítico estádio do Newcastle aqui no norte da Inglaterra. Estamos pertinho da Escócia. Quinta-feira tem Newcastle e Barcelona, a estreia das duas equipes na Liga dos Campeões da Europa. Mas esse vídeo aqui é para trocar uma ideia com vocês sobre algo que a gente ainda não conversou, né? Depois do jogo entre Benfica e Qarabag, no Estádio da Luz, a virada do Qarabag, o Benfica estava ganhando de 2-0, acabou perdendo por 3-2, a primeira vitória de uma equipe do Azerbaijão na Liga dos Campeões da Europa. Bruno Lage foi mandado embora, né? Logo em sequência, o Rui Costa deu a entrevista anunciando a saída do treinador e falando que algum outro treinador seria contratado o mais breve possível, e tem as informações aí que vão surgindo na imprensa portuguesa de que o nome favorito e que já está bem encaminhado é o técnico português José Mourinho. Eu quero trocar uma ideia sobre a situação como um todo, tá? Porque não é tão simples como parece. E talvez os pormenores mostrem como o Benfica hoje tem um problemaço na mão para resolver caso isso aconteça, né? Bruno Lage era uma coisa, Mourinho é outra coisa, mas a gente tem que falar sobre isso. Em primeiro lugar, a saída de Bruno Lage. Estava na cara que uma hora ou outra isso ia acontecer. Não esperava que fosse já, porque eu não achava que o Benfica perderia do Qarabag. Acho que nem o mais pessimista torcedor do Benfica acreditava nisso. Apesar do time não estar performando muito bem, os resultados dessa temporada não são catastróficos. As performances, sim, essas são questionáveis. Só que já existia um ranço aí em relação ao trabalho do Bruno Lage desde o final da temporada passada, né? O Bruno Lage não conseguiu conquistar títulos relevantes. É verdade que venceu a Supertaça no início dessa temporada, mas no final das contas, o que o torcedor cobrava é que pela qualidade do plantel, pela qualidade dos investimentos feitos, o Benfica deveria, na cabeça de muitos torcedores e também de muitos analistas de futebol em Portugal, apresentar um futebol melhor. Eu também acho que o Bruno Lage muitas vezes estava aquém e muitas vezes também arrumava problemas para ele mesmo, né? No Mundial de Clubes a gente viu o que aconteceu com a situação do Coxo, várias vezes também declarações não tão inteligentes durante coletivas de imprensa, discutindo muitas vezes com jornalistas. Fora isso também, comportamentos estranhos no banco de reservas. E mais do que isso, e o mais importante do que tudo isso, realmente o time não estava performando muito bem, né? Mudanças de estratégias que não estavam rendendo, jogadores às vezes fora de posição, enfim. O Bruno Lage era muito criticado pela torcida, né? O torcedor benfiquista, em sua maioria, não estava gostando do trabalho do Bruno Lage. E esperava-se até, para muita gente, que depois do Mundial de Clubes, o Bruno Lage deixasse o comando, depois do final da temporada passada, e começasse um pensamento para essa temporada, estabelecer o plantel, construir contratações e também os jogadores que saíram, de acordo com a mentalidade do próximo treinador. O que não aconteceu. O Rui Costa bancou o Bruno Lage. O Bruno Lage, inclusive, chegou a dar uma entrevista falando que dessa vez o plantel do Benfica foi construído com as suas ideias, o que torna a situação ainda mais problemática, né? Porque saiu o treinador depois de um mês que o mercado se fechou, nem isso, menos do que isso, e todas as contratações foram feitas pensando na ideia, no estilo de jogo do Bruno Lage, e agora ele sai, né? Assim, é uma situação bem complicada e já seria só por esse fato, né, contratando um novo treinador. Entretanto, tem um outro fato que a gente não pode deixar de falar aqui, que agrava tudo, e que eu já falei, inclusive, recentemente aqui no canal. Pô, as eleições do Benfica são agora no final de outubro. Algo que já está errado por si só, porque elas deveriam ter sido no início da temporada ou antes da temporada começar, para assim o novo presidente fazer um planejamento à sua altura, à sua medida, a forma que enfim, foi projetado e por isso que ele foi eleito. E a gente não sabe quem vai ser o próximo presidente do Benfica. Você não sabe se vai ser o Noronha, não sabe se vai ser o Rui Costa, não sabe se vai ser o Vieira, não sabe se vai ser, sei lá, o Manteigas, não sabe quem vai ser o próximo presidente do Benfica. E isso condiciona tudo. Porque como é que você vai contratar agora um treinador, no caso o José Mourinho, e eu já vou falar do Mourinho à parte, como é que você vai contratar um treinador sem saber quais serão os próximos passos com o novo presidente eleito? Se for o Rui Costa, o novo presidente eleito, até fará sentido, mas não sabemos. Inclusive as sondagens indicam que
pode não ser, muito provavelmente pode não ser. Ou seja, o que acontece é que o Benfica, nesse momento, vai contratar um treinador que pode já não ser do gosto do próximo presidente e com um plantel que foi construído por outro treinador que pode também, em algumas situações, em algumas peças, desagradar o treinador que for contratado. É um espiral negativo de problemáticas que o Benfica se arrumou aí, muito complicado. Complicado por conta do estatuto do clube, que coloca as eleições em outubro, complicado por conta das decisões ruins do Rui Costa, do trabalho do Bruno Lage e agora da decisão, às vésperas da eleição, contratar um treinador. E diga-se de passagem, eu não sei se já foi contratado ou não, quando você estiver assistindo aí esse vídeo, pode já ter acontecido, mas com um contrato até 2027. A imprensa portuguesa, a bola deu hoje que pode ser um contrato com o Mourinho até 2027. E claro que contratos com treinadores têm multa, ainda mais se for o técnico José Mourinho, que tem um histórico de muitas multas recentes. Ou seja, não seria melhor esperar por um técnico interino agora até as eleições, já que essas eleições erradamente estão marcadas para o final de outubro? Não seria melhor isso, por uma correção de rota, já que a temporada começou da forma que começou? Enfim, é um questionamento válido. Eu quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E aí, falando do técnico José Mourinho. Cara, eu não acho que o Mourinho seja esse treinador tão ruim que eu tô vendo nas redes sociais muitos torcedores do Benfica pintar, tá? Mas eu também não acho que era a hora do Mister José Mourinho no Benfica. O Mourinho está sendo contratado muito mais pelo que ele fez no passado, né? E se caso aconteça, né, a contratação, vamos colocar entre aspas, porque eu estou gravando o vídeo, ainda não se confirmou oficialmente. Mas muito mais pelo que ele fez no passado do que propriamente do que ele fez recentemente. O trabalho no Fenerbahçe foi ruim. O final de trabalho na Roma foi ruim. A Roma ganha uma Conference League, é verdade, mas como é que a Roma ganha essa Conference League? Jogando de uma forma que o torcedor do Benfica, na sua grande maioria, não gosta. O estilo de jogo do técnico José Mourinho agrada aos benfiquistas? É uma pergunta, porque eu sempre jogar a Benfica, especialmente em noites do Estádio da Luz, não me parece tão José Mourinho quanto isso. Há 21 anos ele não trabalha em Portugal. Tem uma carreira maravilhosa, inquestionável, fantástica. É um dos melhores treinadores da sua geração, um dos melhores treinadores de todos os tempos. Conquista com o Porto é inquestionável. A forma com que ele ganhou na Inglaterra com o Chelsea. Mesmo no Manchester United com as dificuldades, conseguiu vencer um título, venceu na Roma, mas seria a hora para o técnico José Mourinho, ainda mais às vésperas da eleição. O Mourinho sai pela porta dos fundos do Fenerbahçe, porque a gente inclusive conversou sobre isso, né? No jogo em que o Benfica elimina o Fenerbahçe, na prévia, ele descasca e espingarda para todo lado, né? Do diretor esportivo, das contratações, do plantel que tinha, até o vice-presidente do clube. Ficou insustentável a situação com a eliminação. Elogia o Benfica, é verdade, mas ao mesmo tempo sai de uma forma muito, muito conturbada. Na minha visão, mesmo que fosse para contratar o Mister José Mourinho, era para esperar até outubro, até as eleições. Que o Rui Costa ganhe e ele quer bancar o José Mourinho como treinador, ok. Mas pelo discurso dos outros treinadores, me parece que o Mourinho não era a primeira opção, ou não será a primeira opção do próximo presidente, né? Enfim, é uma situação que o Benfica se enfiou muito, muito, muito estranha. Pode dar certo, porque às vezes no futebol do caos nascem boas coisas. Aquilo que você projeta que vai dar errado, dá certo. Eu não acho que o Mourinho é um treinador fracassado, como muitos querem pintar. Eu não acho que o Mourinho é um treinador horroroso, como muitos querem pintar. Eu só acho que tem reticências nesses momentos. Não é uma unanimidade, como um dia talvez já foi, né? Muitos falam da ligação com o Porto.
mas no fundo ele foi aplaudido agora recentemente no Estádio do Dragão, mas o Mourinho sempre deixou claro que era profissional e que não tem muito essa ligação, como por exemplo o Sérgio Conceição teria, aí seria diferente. Mas não deixa de ser o Mourinho regressando ao Benfica, ao Estádio da Luz, onde tudo começou para ele, né? Lembremos que o Benfica já foi comandado pelo José Mourinho num curto período de tempo, foi um dos primeiros trabalhos do Mourinho em Portugal. Ligaram a régua aqui e eu estou preocupado. Mas é isso, meus caros, quero saber a opinião de vocês, tá? Chega aqui, deixa o like, se inscreve e me contem o que vocês acharam e o que vocês estão achando desse momento do Benfica.